O sopro da fé, como Paulo encontrou a cura na fogueira santa. Paulo tinha 28 anos quando descobriu que estava perdendo a batalha mais silenciosa da sua vida. Não era uma doença que doía ou que deixava marcas visíveis, mas uma que o sufocava todas as noites. A apneia do sono severo o impedia de respirar enquanto dormia, acordando dezenas de vezes com um susto, como se estivesse se afogando. Os médicos disseram que, sem tratamento, seu coração não aguentaria. A máquina de CPAP era cara, desconfortável, e mesmo assim não garantia uma solução definitiva. As noites eram um pesadelo, e os dias, uma luta contra o cansaço extremo. Ele se sentia um prisioneiro do próprio corpo. Se Deus existe, por que me deixou assim? Perguntava-se, olhando para o teto às 3 da manhã, mais uma vez sem ar. Paulo não era ateu, mas tinha se afastado da fé depois que sua mãe faleceu, quando ele tinha 16 anos. Rezara tanto naquela época, prometeu tanta coisa, e mesmo assim? O silêncio de Deus o havia magoado profundamente. Agora, trabalhava como motorista de aplicativo, mal conseguia pagar as contas, e a apneia estava acabando com sua saúde. Até que, numa madrugada de desespero, ligou o rádio do carro e ouviu um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre libertação através da fé, sobre doenças que não resistiam ao poder de Deus. Se você está doente, venha à igreja. Jesus não mudou. Ele ainda cura. A voz era firme, cheia de autoridade. Paulo sentiu algo estremecer dentro dele. Não era esperança ainda, mas uma pontada de curiosidade. E se? No dia seguinte, parou em frente a um templo da Universal, hesitou, mas entrou. O cheiro de incenso e o som dos hinos o envolveram logo na porta. Não era como as missas que frequentara na infância, ali, havia uma energia diferente. Pessoas oravam em voz alta, algumas choravam, outras levantavam as mãos. Um obreiro se aproximou com um sorriso. Primeira vez aqui, irmão? É, e sim. Paulo coçou a nuca, sem jeito. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Hoje é o seu dia. Ele foi levado para a corrente de oração. O pastor no altar falava sobre quebrar maldições, sobre doenças que são obras do inimigo. Paulo sentou-se no banco, cruzou os braços, cético, mas algo o impediu de sair. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ele ficou parado. Até que uma senhora ao seu lado, com um lenço na cabeça e olhos brilhantes, tocou seu braço. Filho, se você está doente, vai lá. Jesus está te esperando. Mas eu não sei se. A fé não é saber, é confiar. Ela sorriu. Eu tive um câncer e estou aqui, curada. Vem. Paulo engoliu em seco e se levantou. Tremia. Na frente do altar, o pastor ungiu sua testa com óleo e impôs as mãos sobre ele. A oração não era suave, era uma guerra espiritual. Em nome de Jesus, eu quebro essa apneia. Saia, espírito de morte. O sangue de Jesus tem poder. O pastor gritava, e a congregação respondia em coro, Amém. Paulo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dele. Lágrimas escorreram sem que ele entendesse por quê. O pastor então olhou nos seus olhos. Você vai dormir hoje e não vai acordar sufocando. Deus já te curou. Mas tem uma coisa, você precisa fazer a sua parte. Participa da fogueira santa essa semana, traz o seu dízimo como sinal de fé, e não olha para trás. A batalha é espiritual, mas a vitória é sua. Paulo saiu da igreja naquele dia com uma paz que não sentia há anos. Ainda assim, duvidou. Será que foi só emoção? Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu sem acordar engasgado. Uma vez. 2. Uma semana se passou, e a apneia não voltou. Ele voltou à igreja no dia da fogueira santa. O templo estava lotado, o coro cantava com força, e o pastor falava sobre milagres que acontecem quando a fé é colocada em ação. Paulo foi chamado para dar seu testemunho no altar. Com a voz trêmula, contou como Deus o havia libertado. Eu pensei que estava condenado. Mas aqui, aprendi que Deus não desistiu de mim. A apneia sumiu, e eu não tomo mais remédio. A congregação aplaudiu, glorificando a Deus. O pastor então fez um desafio. Paulo,
Você quer ser livre de verdade? Então participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. E não esmoreça no dízimo, porque a bênção vem quando obedecemos. Paulo aceitou. Jejuou, orou, participou das vigílias. E algo extraordinário aconteceu, não só a apneia não voltou, como suas finanças começaram a melhorar. Um passageiro no aplicativo se tornou seu sócio em um pequeno negócio de entregas. Em 3 meses, ele estava com as contas em dia e uma nova esperança no coração. Hoje, Paulo é um dos obreiros voluntários da Universal. Ele ajuda a receber as pessoas que chegam com dúvidas, assim como ele chegou. Sempre diz: Deus não muda. O que muda é a nossa fé. Eu aprendi que o milagre não é só a cura, é a transformação. Antes, eu vivia no medo. Hoje, vivo na vitória. E tudo começou quando eu decidi confiar, mesmo sem ver. Ele sorria ao lembrar daquela primeira noite sem apneia, do cheiro do óleo da unção, das mãos do pastor sobre sua cabeça. A fé não tira o problema de imediato, mas te dá força para vencê-lo. E Paulo venceu. Se você está lendo isso e acha que não tem saída, vai à Igreja Universal. Não é religião, é um encontro com Deus. Porque quando ele age, nada fica igual. A vida de Paulo mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua esposa, que antes o via cansado e irritado, agora o encontrava sorrindo ao chegar em casa. Os filhos, que tinham medo das crises do pai, passaram a vê-lo como um exemplo de força. Um dia, o mais velho, de apenas 10 anos, perguntou: Pai, como o senhor conseguiu ficar bom assim? Paulo se ajoelhou, olhou nos olhos do menino e respondeu com a voz embargada: Foi Jesus, meu filho. Ele me curou por dentro primeiro. Depois, o corpo seguiu. E era a verdade. O médico que o acompanhava há anos, um homem cético, ficou surpreso ao ver os exames. Os níveis de oxigênio no sangue estavam normais, a pressão regulada, e a apneia, que antes o sufocava todas as noites, havia desaparecido. O próprio doutor, sem jeito, perguntou: O que você fez? Alguma cirurgia? Novo remédio? Paulo apenas sorriu e disse: Fui à igreja. E Deus me atendeu. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas não teve como negar os resultados. Aquilo não era coincidência. Era um milagre. Mas a maior prova da transformação de Paulo não estava nos exames, e sim no seu coração. Antes, ele evitava até de orar, achando que Deus não ouvia. Agora, era o primeiro a chegar nos cultos, a levantar as mãos em gratidão, a testemunhar para quem precisava de esperança. Uma vez, uma senhora chegou chorando na igreja, contando que o marido estava desempregado e a família passava fome. Paulo a abraçou e disse: Eu já estive no lugar de vocês. Mas Deus tem o melhor. Vamos orar juntos? E oraram. Uma semana depois, aquela mesma senhora voltou radiante. O marido havia conseguido um emprego melhor do que o anterior. Paulo sorriu, porque sabia que não era ele quem fazia aquelas coisas. Era Deus usando suas mãos, sua voz, sua história. Hoje, quando Paulo olha para trás, mal reconhece o homem que entrava naquela igreja arrasado, sem fé, sem perspectiva. Agora, ele sabe que a vitória não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, com Deus, tudo tem solução. Até as noites que pareciam intermináveis se tornaram pacíficas. Até o medo que o paralisava virou coragem para ajudar outros. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu, Paulo responde com a mesma simplicidade de quem viveu o impossível: Eu só entreguei. Deus fez o resto. E Ele pode fazer por você também. Basta acreditar. A vida de Paulo mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho mal o reconheciam. Antes, ele era o homem que evitava olhares, que se encolhia nas reuniões, que chegava em casa com o peso do mundo nas costas. Agora, era impossível não notar o brilho em seus olhos, a firmeza no aperto de mão, a palavra de ânimo que sempre tinha para dar. Até o jeito de caminhar era diferente, como se carregasse uma luz por dentro. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da igreja para um culto de jovens, um rapaz chamado Lucas se aproximou. Tinha os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e uma expressão que Paulo conhecia bem: era o desespero de quem não vê saída. Irmão,
eu tô no fundo do poço, confessou Lucas, a voz embargada. Minha mãe tá doente, eu perdi o emprego, e a única coisa que me resta ele hesitou, pensar em coisas ruins. Paulo sentiu o coração apertar, mas também uma paz estranha. Colocou a mão no ombro do jovem e o levou para um canto mais quietinho do salão. Eu já estive onde você tá, disse, baixinho. Já achei que Deus tinha me abandonado. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas olha para mim agora. Apontou para o próprio peito. Esse homem aqui tá vivo porque aprendeu uma coisa: Deus não desiste da gente. Nunca. Lucas tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Mas e se for tarde demais? E se a fé não adiantar? Paulo sorriu, daquele jeito tranquilo que só quem já viu milagres tem. Você acha que eu estava em condições de acreditar quando cheguei aqui pela primeira vez? Eu vinha para a igreja arrastado, só para não ouvir minha esposa chorar. Mas sabe o que aconteceu? Deus me encontrou no meio da minha incredulidade. Ele não espera a gente estar perfeito. Ele só quer que a gente dê um passo. Então, com voz firme, acrescentou, vamos orar agora mesmo. E amanhã cedo, você vem comigo na igreja. Não vai resolver tudo de uma vez, mas eu garanto, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. E não saiu. Na semana seguinte, Lucas voltou com notícias que nem ele mesmo acreditava. Um primo distante, que nem sabia da situação, ligou oferecendo um trabalho temporário justamente na área que ele dominava. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. E o mais incrível, a mãe dele, que há meses não respondia bem aos remédios, teve uma melhora inesperada nos exames. Os médicos disseram que era inexplicável. Irmão Paulo, eu não sei o que dizer, Lucas abraçou apertado depois do culto. Parece que tudo mudou do nada. Paulo riu, emocionado. Não foi do nada, não. Foi Deus. Ele só estava esperando você dar uma chance para ele agir. E assim, como uma pedra jogada num lago, a história de Paulo foi se espalhando. Primeiro foi Lucas, depois a irmã de Lucas, então um casal que ouviu o testemunho num culto, e por aí foi. Cada vida tocada se tornava um novo elo numa corrente de fé que não parava de crescer. Hoje, anos depois, Paulo não é mais só um membro da igreja, é um dos que seguem o pastor nas visitas aos enfermos, nos conselhos aos desanimados, nas orações pelos que chegam quebrantados. Ele aprendeu que milagre não é só coisa de história antiga ou de gente especial. Milagre é Deus usando gente comum, como ele, como você, para mostrar que a esperança nunca acaba. E toda vez que ele vê alguém entrar na igreja com aquele mesmo olhar perdido que ele já teve, Paulo se aproxima, sorri, e diz as palavras que um dia salvaram a vida dele. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um plano. E se você deixar, ele vai te surpreender. Porque quando a gente entrega, ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Naquela tarde de sábado, enquanto Paulo ajudava a organizar as cadeiras para o culto da noite, um jovem entrou pela porta dos fundos da igreja com os olhos baixos e as mãos enfiadas nos bolsos. Era magro, a camisa poída, e trazia no rosto a marca de quem já tinha ouvido muitos anãos na vida. Chamava-se Lucas, e tinha chegado ali quase por acaso ou melhor, quase por desespero. Um amigo de infância, que agora frequentava a CCB, tinha insistido, vem só uma vez, irmão. Não custa nada. Lucas aceitou mais para não ouvir mais sermões do que por fé. Mas quando pisou na igreja, algo dentro dele estremeceu. Não eram as paredes brancas, nem os hinos que ecoavam pelo salão. Era a maneira como as pessoas olhavam para ele sem julgar, sem pressa, como se já o conhecessem há anos. Paulo notou o rapaz logo de cara. Reconheceu aquele olhar vazio, aqueles passos hesitantes. Era como se estivesse vendo a si mesmo anos atrás. Sem pensar duas vezes, deixou as cadeiras de lado e se aproximou. Primeira vez aqui? Perguntou, com a mesma voz calma que um dia o havia acolhido. Lucas assentiu, ainda desconfiado. Eu também cheguei assim, Paulo continuou, apontando para um banco vazio. Sentado ali, achando que ninguém ia ligar. Mas sabe o que descobri? Que Deus não olha para a gente pelo que a gente já fez ou deixou de fazer. Ele olha para o que a gente ainda pode ser. Lucas não respondeu. Não era de muitas palavras. Mas ficou.
e quando o culto começou, ele não conseguia tirar os olhos do pastor enquanto o homem falava sobre Jonas, aquele profeta que tentou fugir de Deus, mas acabou dentro de um peixe, só para descobrir que o Senhor não desistia dele. Deus não desiste de você também, o pastor repetia, como se estivesse falando só para Lucas. No final da pregação, veio o convite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante a mão. Lucas sentiu o coração bater forte. Olhou para os lados, nervoso. Então, bem devagar, ergueu a mão trêmula. Não havia fanfarras, nem holofotes. Só um murmúrio de glória a Deus em que correu pelo salão, e o sorriso do Paulo, que já estava de pé, pronto para recebê-lo na frente. Quando Lucas saiu do batistério naquela noite, encharcado e com os olhos brilhando, Paulo lhe entregou uma Bíblia usada, mas bem cuidada. Essa me salvou, disse, apontando para o livro. Agora é sua vez. Lucas não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas noites em que ele voltaria para casa com o coração leve, como se uma carga invisível tivesse sido tirada das suas costas. Nos dias seguintes, as coisas não mudaram de uma hora para outra, as contas ainda estavam atrasadas, o emprego ainda era incerto, e as memórias do passado ainda doíam. Mas algo era diferente, agora, ele não estava sozinho. Uma semana depois, Lucas voltou à igreja com uma notícia. Tinha conseguido um trabalho temporário, algo simples, mas suficiente para começar a se reerguer. O patrão me deu uma chance sem nem olhar meu currículo, contava, ainda incrédulo. Paulo sorriu, porque sabia que aquilo não era coincidência. Deus abre portas que a gente nem sabe que existem, disse. Mas primeiro, a gente tem que deixar ele entrar. E assim, como Paulo anos antes, Lucas foi se transformando. Não do dia para a noite, mas passo a passo. As orações que antes pareciam palavras jogadas ao vento agora tinham resposta. Os medos que o paralisavam começaram a perder força. E o mais surpreendente, ele também passou a notar as pessoas que chegavam à igreja com o mesmo desespero que um dia foi seu. Um domingo, enquanto ajudava a servir o café depois do culto, Lucas viu uma senhora idosa sentada sozinha num canto, os olhos úmidos. Sem hesitar, sentou-se ao seu lado. A senhora tá bem? Perguntou, com uma gentileza que nem ele reconhecia em si mesmo. A velhinha enxugou as lágrimas e contou que tinha perdido o marido havia pouco tempo. Não sei como vou viver sem ele, confessou. Lucas não tinha respostas prontas, mas lembrava das palavras que Paulo lhe dissera no primeiro dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar, repetiu, com a voz um pouco trêmula. Ele tem um plano. E se a senhora deixar, ele vai te surpreender. A senhora olhou para ele, surpresa com tanta certeza vinda de um rapaz tão jovem. Mas algo naqueles olhos a fez acreditar. E assim, a corrente continuava. Não por causa de pastores famosos ou de grandes campanhas, mas por causa de um Paulo que um dia foi salvo, de um Lucas que decidiu ficar, e de uma senhora que, dali a algumas semanas, voltaria à igreja não mais chorando, mas trazendo a neta consigo. Porque milagre, afinal, não é só a cura de uma doença ou a solução instantânea de um problema. Milagre é uma vida que se reconstrói, um coração que aprende a confiar de novo, uma mão estendida no momento certo. E na CCB, isso não era exceção, era regra. Todo domingo, quando o coro cantava Deus é fiel, Paulo olhava ao redor e via o que só a fé pode enxergar, não um salão cheio de pessoas, mas uma família sendo costurada, peça por peça, por aquele que nunca desiste de ninguém. E foi justamente num desses domingos que algo inesperado aconteceu. Enquanto o coro entoava o hino com voz uníssona, Paulo notou um movimento estranho no fundo do salão. Um homem alto, de rosto marcado pela vida, hesitou na porta como se lutasse contra uma força invisível. Seus olhos, cheios de dúvida, varriam o ambiente como se procurassem algo ou alguém. Paulo reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele próprio tivera anos antes, quando entrou pela primeira vez na igreja, uma mistura de medo e esperança, como se dissesse: será que aqui tem lugar para mim? Sem pensar duas vezes, ele se levantou e caminhou até o fundo do salão. Ao se aproximar, viu que o homem apertava com força um papel amassado na mão. Era um convite, daquele mesmo tipo que ele mesmo distribuía nas ruas. O senhor veio sozinho? Perguntou Paulo, com a voz calma que só quem já foi acolhido sabe ter. O homem, cujo nome era Roberto, balbuciou algo sobre a só estar passando e em querer ver como era. Mas seus olhos traíram, havia algo mais.
algo que doía. Paulo não insistiu. Apenas colocou a mão no ombro dele e disse: fique à vontade. Se quiser sair, saia. Se quiser ficar, fique. Aqui ninguém força ninguém. Roberto ficou. E quando o pastor começou a pregar sobre o perdão, suas mãos tremiam. Não era um sermão qualquer, era como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ele. Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração arrependido, disse o pastor. Roberto baixou a cabeça, e as lágrimas, que ele segurava há anos, finalmente caíram. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, Paulo viu Roberto ainda parado no mesmo lugar, como se não soubesse o que fazer. Então se aproximou novamente. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Eu também já pensei isso. Roberto olhou para ele, surpreso. Como você sabe? Paulo sorriu. Porque eu já fui esse cara aí na porta, com medo de entrar. Já achei que Deus não ia me querer de volta. Mas ele não só me quis como me deu uma família aqui. Foi então que Roberto abriu a mão e mostrou o papel amassado. Não era só um convite. Era um bilhete escrito à pressa, com letras trêmulas: preciso de ajuda. Não aguento mais. Ele havia colocado na urna de orações da igreja na semana anterior, sem assinar, sem esperança de que alguém lesse. Mas ali estava Paulo, como se Deus tivesse dito: esse aqui. Esse vai te entender. Vamos conversar? Paulo ofereceu. Tem um café quente lá na cozinha. E se quiser, a gente ora juntos. Roberto aceitou. E enquanto tomavam um café, entre uma palavra e outra, ele contou: havia perdido o emprego, a esposa o deixará levando os filhos, e as dívidas o sufocavam. Pior do que tudo era a culpa, ele se sentia um fracasso, um peso para todos. Já havia pensado em desistir de tudo. Paulo ouviu sem julgar. Porque ele sabia que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias de alguém, mas fazer essa pessoa enxergar que, mesmo no fundo do poço, Deus ainda está ali, estendendo a mão. Você não está sozinho, Roberto repetiu, como um mantra. E isso aqui não é só uma igreja. É um lugar onde a gente aprende a se levantar de novo. Naquela noite, Roberto não voltou para casa sozinho. Levou consigo algo que não tinha quando entrou: esperança. E uma promessa de que, no domingo seguinte, voltaria. Não como um visitante, mas como alguém que finalmente encontrou um lugar para pertencer. E assim, a corrente continuava. Não por acaso, não por sorte. Mas porque, na CCB, quando um coração se quebra, sempre tem alguém disposto a ajudar a colar os pedaços. Porque milagre, no fim das contas, é isso: a certeza de que, não importa quão escuro esteja o caminho, sempre há uma luz e ela muitas vezes vem através de um aperto de mão, um café quente ou você não está sozinho andito na hora certa. O milagre de Roberto. No domingo seguinte, Roberto chegou cedo. Não trazia mais o peso da solidão nos ombros, mas uma Bíblia desgastada nas mãos, presente de um irmão que, semanas antes, também havia sido acolhido ali. Ao entrar, reconheceu rostos, ouviu seu nome sendo chamado com carinho. Não era mais um estranho, era família. Durante o culto, quando o pastor falou sobre renascimento, Roberto sentiu algo estalar dentro dele. Não foram palavras bonitas que o mudaram, mas a mão que apertou a sua no momento da oração, o abraço do homem que lhe oferecerá café na semana passada, a criança que, sem saber, lhe deu um desenho com a frase: Deus te ama, tio. Ali, entre sorrisos e lágrimas discretas, ele entendeu: o milagre não era só dele. Era de todos que, como ele, haviam sido recolhidos do chão e aprendido a caminhar novamente. Anos depois, Roberto estava do outro lado. Não mais como o homem quebrado que entrará naquela igreja, mas como quem estendia a mão para outros perdidos. Ozinho, ele repetia para os que chegavam com o olhar vazio, mas não mais. Porque havia descoberto que a luz não vem só do céu, vem também através de nós, quando escolhemos ser ponte em vez de muro. Reflexão final. Milagres não são sempre relâmpagos no céu. Às vezes, são sementes plantadas em silêncio, um gesto pequeno que salva uma vida, uma palavra que reacende a fé. O verdadeiro milagre é perceber que, mesmo nas noites mais longas, alguém está disposto a ficar acordado conosco até que o sol nasça. Lição de vida.
ninguém se salva sozinho. E a maior graça não é nunca cair, mas ter mãos que nos ajudem a levantar e, um dia, sermos essas mãos para outros.